Olá, amados pais do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui com o objetivo de partilhar uma palavrinha contigo, uma palavrinha da parte de Deus contigo. Essa palavra encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, verso 28. Primeiro dizer que sou o Edgar Tiago Jamba, mais conhecido por Tiago. Então, meu querido, ouça o que a palavra de Deus diz no livro de Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes da igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Primeiro dizer que estamos a falar de um livro escrito pelo apóstolo Lucas. Apóstolo São Lucas é o homem que muito andou com o apóstolo Paulo em suas jornadas, o famoso médico Lucas. E aqui, essa palavra em Atos 20 e 28 foi dita pelo apóstolo Paulo aos bispos de Éfeso. O apóstolo Paulo aqui encontrava-se no final das suas jornadas e ele foi a Éfeso com o objetivo de se despedir. Ele estava a ir para Jerusalém, então ele foi para se despedir. E ao se despedir da igreja de Éfeso, ele reuniu todos os bispos. Bispos, estamos a falar de líderes, estamos a falar de pastores, estamos a falar de pessoas que têm a responsabilidade na obra de Deus de cuidar do rebanho. Então ele vai despedir os bispos, vai despedir a igreja de Éfeso e ele deixa essa palavra, ele fala primeiramente para os bispos, para olhar por eles e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Primeiro, vamos começar a dividir o que esse versículo diz. Primeiro, esse versículo diz que olhai por vós. Olhai por vós. Vamos pegar essa primeira parte e poder refletir um pouquinho. O apóstolo Paulo exorta para os bispos olharem por eles, primeiramente, porque muitas vezes os pastores, de tanto trabalhar na obra de Deus, de tanto trabalhar, dando duro, se esforçar para o rebanho, se esforçar para o trabalho, eles no final acabam de esquecer deles mesmos. Você poderia me perguntar, como é possível um pastor esquecer dele mesmo? Sim, o apóstolo Paulo escreveu: olhai por vós mesmos. O apóstolo Paulo ele exorta isso porque ele sabe que muitas vezes os pastores, os líderes, aqueles que têm a responsabilidade no rebanho, acabam por esquecer deles mesmos, acabam por esquecer a sua devoção, acabam por esquecer o relacionamento com Deus, acabam por esquecer que precisam também de ser pastoreados e que o maior dos pastores é Deus e Deus é o pastor dos pastores. O facto de ser líder, o facto de ser pastor, o facto de ser bispo, o facto de ter a responsabilidade de cuidar de um rebanho, não quer dizer que já não precisamos de ser pastoreados. Por isso é que o apóstolo Paulo exorta a olhar por vós. O olhar por vós quer dizer que o pastor precisa investir na sua vida espiritual. O pastor precisa investir no seu relacionamento com Deus. O pastor precisa investir no seu crescimento espiritual. Entendemos, de acordo a essa palavra, de uma forma extensiva, que o cristianismo não é estático, o cristianismo é dinâmico. O cristianismo
não para no momento que a pessoa começa a pastorear. Não. O cristianismo para depois da vinda de Jesus Cristo. Após a segunda vinda de Jesus Cristo, quando a trombeta soar, ali o cristianismo vai parar. Então, enquanto estivermos na terra, quer seja pastor, quer seja discípulo, precisaremos sempre de Deus. Então, os pastores precisam olhar por eles mesmos também. Precisam se preocupar com o crescimento deles espiritual. Precisam se preocupar com a devoção. Precisam investir mais e mais em seus ministérios. Fazendo o quê? Pastores precisam ler livros. Precisam investigar. Precisam fazer estudos. Precisam fazer formações. Precisam ir mais além e não se contentar com o que vocês já têm. Precisam mais e mais. Precisam mais e mais, mais e mais, mais e mais. Por isso é que o apóstolo Paulo exorta a olharem por vós mesmos. Mais do que olhar para a vida do rebanho, precisam de olhar primeiro nas vossas vidas. Os pastores precisam de olhar nas suas vidas e buscar aquilo que vem da parte de Deus para depois levar para o rebanho. Porque se não acontecer isso, se os pastores não olharem por eles mesmos, vão cair no profissionalismo. E é um estado em que muitos pastores já caíram. O profissionalismo. O que é o profissionalismo? O profissionalismo é servir a Deus por hábito ou por costume. Servir a Deus de forma mecanizada. O pastor está diante do rebanho. Como? Já não olha por ele mesmo. Ele já não busca a orientação de Deus. Como já tem muito conhecimento anterior, o que é que faz? Simplesmente abre a Bíblia, interpreta do jeito dele e dá para o rebanho. Quando a Bíblia nos exorta ao cristão viver em novidade de espírito, novidade de vida. Então, pastores, olhem por vocês mesmos. Cuidem das vossas vidas espirituais. Invistam no vosso relacionamento com Deus. Não sejam estáticos, sejam dinâmicos. Leiam livros, leiam muito sobre vários assuntos da vida. E assim servirão um pouquinho mais a Deus. Agora, vem a segunda parte, que é olhar por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E eu entendo aqui, amados e queridos irmãos, que muito depois do pastor olhar por ele mesmo, o pastor precisa olhar para o rebanho. Eu entendo que antes mesmo do pastor olhar para o rebanho, o pastor tem que olhar para ele mesmo. E depois do pastor olhar para ele mesmo, investir no seu relacionamento com Deus, ali o pastor está apto para olhar para o rebanho. E dizer que é responsabilidade de todos aqueles que Deus constitui como pastores, como bispos, como líderes, olharem para o rebanho. Olhar para o rebanho é o quê? Olhar para o rebanho é cuidar. Olhar para o rebanho é amparar. Olhar para o rebanho é resgatar. Olhar para o rebanho é dar o que o povo precisa. O que o rebanho precisa, não o que o rebanho gosta. Não o que o rebanho quer, mas o que o rebanho precisa. Infelizmente, o que temos visto hoje
pastores falando o que o rebanho gosta de ouvir, falando o que o rebanho quer ouvir. O evangelho da prosperidade hoje se ouve muito. O evangelho do pão e peixe. Hoje o rebanho só vai onde dá um pão e peixe. Hoje o rebanho só vai onde há milagres e curas. O rebanho não quer largar o pecado. O rebanho não quer relacionamento com Deus, não quer Jesus. O rebanho só quer aquilo que beneficia as suas próprias vidas. Mas a culpa é do rebanho? Eu penso que não. A culpa está naqueles que Deus constituiu para cuidarem do rebanho e que não estão a cuidar. Não estão a cuidar como se deve cuidar. A palavra de Deus é clara, muito clara. Cuidai do rebanho. O rebanho não é nosso. O rebanho não é teu, pastor, não é teu, líder. O rebanho não é de nenhum homem, o rebanho é de Deus. A Bíblia fala que este rebanho foi resgatado por um sangue precioso. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que constituiu bispo sobre o rebanho. Pastor, líder, é o Espírito Santo que te colocou como líder e como pastor para cuidar do rebanho. Dizer que o rebanho não é teu, o trabalho não é teu, mas é de Deus. O Espírito Santo é que te colocou para simplesmente cuidar. E no livro de Pedro encontramos a palavra, encontramos a exortação. Deixa-me cá abrir o livro. Nosso irmão segundo São Pedro, de Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele escreve dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Repito, apacentai o rebanho. A Bíblia exorta, segundo São Pedro, para apacentar o rebanho de Deus. Então, pastores e líderes, o rebanho não é teu, não é vosso, o rebanho é de Deus. E Deus exorta simplesmente a apacentar. Porque todos os pastores, líderes, todos aqueles que têm responsabilidade sobre o rebanho vão prestar conta diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Deus. Tudo aquilo que a pessoa está a semear, certamente colherá. A Bíblia diz que cada um será cobrado segundo as suas obras. Estás a cuidar bem do rebanho de Deus? Pois fazes muito bem. Não estás a cuidar bem do rebanho de Deus? Se prepara para prestar conta diante do juízo de Deus. Então, precisamos cuidar do rebanho, precisamos amparar o rebanho, precisamos dar aquilo que o rebanho precisa, não aquilo que o rebanho quer, aquilo que o rebanho precisa. O rebanho precisa sair do pecado. O rebanho precisa sair do conformismo. O rebanho precisa de pastores próximos, pastores que lhes procurem, pastores que conheçam a realidade do rebanho.
O pastor precisa conhecer a casa da ovelha. O pastor precisa conhecer aonde a ovelha dorme, aonde a ovelha vive, aonde a ovelha come. O pastor precisa conhecer aonde a ovelha trabalha. Precisa conhecer a realidade da ovelha, a realidade do rebanho. Por quê? Porque só assim o pastor estará a olhar para a ovelha. Não basta simplesmente pregar pastores, não basta simplesmente pregar, não basta simplesmente exortar, mas tem que conhecer a realidade das ovelhas. Então, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, espero que alguma coisa tenha ficado. Deus abençoe você rica e poderosamente. Este foi o devocional de hoje. Dê um comentário a respeito, mas se possível espalhe esse vídeo para todos os líderes, todos os pastores que precisam. Então, Deus abençoe. Irmão Tiago, qualquer coisa, estamos ligados. Bênção, força.